E nós somos interpelados hoje nesta liturgia, em que nós recordamos a figura de São Pedro e São Paulo, aqui no Brasil, por um acordo entre a Santa Sé e a CNBB, celebra-se a festa de São Pedro e São Paulo no domingo próximo a essa data. Portanto, no sábado à noite e domingo, vamos celebrar a festa de São Pedro e São Paulo, para que mais pessoas e mais comunidades tenham a possibilidade de celebrar estes grandes santos, e tendo na figura de São Pedro, o primeiro Papa, também o momento de oração de toda a Igreja pelo Santo Padre, o Papa Francisco, na condução da Igreja de Cristo aqui na Terra. Rezemos pelo nosso Santo Padre, o Papa. Rezemos pelo Papa Francisco na sua missão de conduzir-nos, de conduzir o povo de Deus no caminho da verdade, do amor, da justiça, sempre iluminados pela sabedoria do Evangelho, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Infelizmente, nos últimos tempos, nós temos assistido com muita tristeza muitos cristãos católicos que muitas vezes vão contra o que o Papa pede, reza e exorta. Preferem muitas vezes escutar os pseudos bispos, aqueles pseudos homens de Deus, mas que na verdade são lobos em pele de cordeiros. Enquanto o Santo Padre, o Papa Francisco, tem nos convidado a uma igreja cada vez mais misericordiosa, uma igreja cada vez mais aberta, uma igreja cada vez mais acolhedora, uma igreja não de pessoas que batem no peito e se diz que é mérito ser cristão católico, mas e homens e mulheres que, reconhecendo a sua fraqueza, nós então batemos no peito e reconhecemos a grandeza de sermos cristãos católicos. Seguidores e seguidoras do Mestre Jesus, atento à sua palavra e atento às necessidades dos nossos irmãos. Aí sim nós seremos católicos e seremos cristãos de verdade. Nós ouvimos então nesta liturgia, no Santo Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, quantas são as tempestades que muitas vezes assolam a nossa vida e a nossa história. Quantos são os momentos que parece que nós vamos afundar. Quantos são os momentos que parece que eu não vou encontrar força e coragem para seguir. E às vezes, eu disse isso em uma missa semana passada, e depois algumas pessoas vieram falar comigo, e depois algumas inclusive mandaram mensagem falando assim: padre, o senhor falou uma coisa que aliviou tanto o meu coração, que é a questão da dúvida. Eu dizia, meus irmãos e minhas irmãs, nós não temos que ter medo de ter dúvida, porque a dúvida nos leva a buscar a verdade. Nós não podemos ficar na dúvida. Prestemos atenção nos apóstolos, nos discípulos que estavam com Jesus. Eles tiveram dúvida, eles tiveram medo, mas eles sabiam aonde recorrer. Mestre, ajuda-nos. Quando o negócio apertar, quando a situação não ir bem na sua vida, no seu matrimônio, na sua família, na sua comunidade, na sua saúde, grita: Senhor, me ajuda. Essa tempestade é muito forte para mim. Me ajuda a não afundar. Vai chorar? Vai doer? Vai passar momentos difíceis, quando nós entramos no nosso quarto, que somos somente nós e os nossos problemas, ali nós choramos. Ali nós entregamos verdadeiramente o que nós temos e somos. Mas jamais devemos esquecer que nós temos um Deus que vela, que ama e que nos acompanha. Não importa o momento, não importa a situação, não importa a tempestade que você está vivendo. Não fique com ela para você. Coloque-se nas mãos do Senhor e Ele vai acalmar a tempestade da sua vida. E quantas vezes nós mesmos provocamos essas tempestades? Tem coisas que são externas a nós. A dor de perder um ente querido que nós amamos. A dor de muitas vezes nos ver termos que separar das pessoas que nós amamos. Muitas vezes isso não foge ao nosso alcance. Mas tem muitas coisas que eu mesmo crio. Quando eu não perdoo, quando eu não me aproximo das pessoas com o coração aberto, quando eu não busco
encontrar-me com o irmão, com a irmã, com o coração cristão, que é o coração livre de preconceito, um coração livre de ódio, um coração livre de rancor. Eu estou procurando e estou causando as tempestades. Mas quando a tempestade vier, seja ela externa a nós ou quando nós mesmos a causamos, não tenhamos medo. O Senhor está conosco. E quem é esse homem, dizem os seus discípulos, que até mesmo as ondas fortes, até mesmo o mar o obedecem? É Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. É este Jesus que nós cremos, é neste Jesus que nós professamos a nossa fé. E Ele vai, e sempre, todas as vezes em que nós necessitarmos, e muitas vezes enquanto nós nem soubermos que nós necessitamos, Ele vai acalmar as tempestades da nossa vida. Peçamos, pois, que Ele sempre nos ajude, acalme o nosso coração, acalme as nossas tempestades, e olhamos sempre com os olhos fixos em Jesus. Nós ouvimos na primeira leitura, falando de Ló e da sua esposa. Olha que interessante, às vezes tem gente que acha assim, é uma leitura engraçada, a mulher que olha para trás e vira então uma estátua de sal. É preciso nós compreendermos a palavra de Deus, o que a palavra de Deus quer nos ensinar. No meio de tantas pessoas, no meio daquela turbulência toda, o Senhor encontra em Ló um homem justo, um homem bom. E então Ele salva, então Ele vai dizer a Ló, olha, saia dessa cidade e eu te salvarei. Aonde você estiver, eu não vou tocar, porque Ló era um homem justo, um homem que vivia o temor de Deus, o temor a Deus. Mas então a sua mulher vai então olhar para trás. Quantas vezes nós também, vencendo as tempestades da nossa vida, vencendo os nossos desafios, nós temos a tendência de olhar para trás. Porque eu não posso fazer isso, eu não sou assim, eu não sou digno disso, porque lá atrás. Não olhe para trás, olhe para frente, olhe para Jesus. Olhe sempre para aquilo e aquele que acalma as nossas tempestades. Deixa tudo para trás. Só não deixa as coisas boas, mas aquilo que te machuca, aquilo que fere o seu coração, aquilo que não te ajuda a caminhar, deixa para trás. Coloca nas mãos de Deus e com os olhos fixos em Jesus, vençamos as tempestades da vida. Peçamos, pois, nesse dia, a intercessão de São Pedro, para que ele, um homem forte, possa interceder junto a Jesus por nós, por nossa igreja. E a São Paulo, o exímio pregador, este que levou o nome e a pessoa de Jesus a tantos corações, a ponto de tornar-se então um grande discípulo de Jesus, de ter o seu encontro pessoal com o Mestre. Que Ele também nos inspire a termos o nosso encontro pessoal com Jesus e assim como Ele, anunciá-lo a todos e em todo lugar onde nós estivermos. Que assim Deus nos ajude, que a Virgem Maria, nossa Mãe, interceda por nós. Tendo como exemplo o beato Padre Eustáquio, trilhemos sempre os caminhos do Senhor. Assim seja. Amém.